Agora não tem volta. Tem algumas coisas Exato. que não vai ter volta. Então, Assim, eu me questiono bastante, eu não sei ainda qual que vai ser o nível, né, de mudança de hábito que a gente vai ter, mas, por exemplo, se tem uma lição boa que pode ser tirada de todo esse processo é que a BR não precisa ficar cheia das 7 às 8 e das 5 às 6 da tarde, né? A gente pode organizar melhor esses fluxos, né? mas assim, o que eu vejo? Eu acho que as coisas vão voltar, sabe? As pessoas ficam falando num novo normal, não sei o quê, não sei o quê. Cara, assim, já teve outras crises e as pessoas disseram, não, agora ninguém vai mais consumir nada. E no final as coisas voltam, porque a gente são ciclos, né? E a gente acaba esquecendo das coisas. Uhum. Então, assim, aos poucos, quem perdeu o emprego não vai voltar a comprar. Mas quem recuperou o emprego, o que o cara vai fazer? Ele vai comprar. Vai consumir, Então, claro. vai consumir. Até porque tu tem que gerar o Então, consumo para poder retomar a economia, né? é verdade. Então, assim, talvez no Se início não tenha tiver mais consumo, tu não restrições. retoma. Talvez no início vai ter mais restrições, até aparecer a vacina. E só que depois, aí a tendência é a gente esquecer. Com o tempo a gente vai esquecendo as coisas, né? É verdade. Essa é a minha aposta. Com certeza, A minha também é essa. boa parte dos nossos hábitos eles estão muito enraizados, né? Mas eu acho que assim, a experiência, né, com algumas coisas, ela foi mais massificada e mais acelerada. E aí talvez a gente consiga, Sim. né? Um dos pontos que eu acho que vai ter um pouco de impacto é essa questão da educação, né? O quanto que se tinha de uma parte, né, dos alunos, enfim, um certo distanciamento da educação à distância, né? Hoje tem uma nova impressão sobre isso, né? Para alguns boa, para alguns ruim, mas tem, né? Alguns estão desesperados que nunca mais vão querer de EAD na vida. Exato. E outros estão achando uma maravilha. Tu tem os dois lados. Isso é assim. Mas a Olha, gente eu já como passou por várias estudante mudanças. posso dizer que não tá ruim o EAD. Para mim, tá ótimo. É que não é um EAD, né? Na verdade é diferente do digital, né? Exato. Porque no Na verdade, digital tu não tem aqui aula, né? vocês continuam tendo aula, né? Só mudou a ferramenta. Né? Acho que e esse é um ponto importante, assim, também, né? Do quanto que a gente vai falar bastante da indústria, enfim, mas do quanto que os negócios estão preparados para não só para pandemias, né? Para momentos como esse, que é muito excepcional, mas enfim, para atender essa demanda, né? Mais digital, no sentido de ter ferramenta adequada para, né? Sim. Bom, eu vou iniciar agora a minha fala, são 7h30 exatamente. E eu queria começar dando boa noite a todos e me apresentando. Eu sou a Victoria Krause, eu sou vice-tesoureira do DCF Vale e sou acadêmica do curso de administração. A gente vai iniciar o nosso segundo bate-papo do Festival Fevale, Separados Mas Juntos. O evento é totalmente digital, em plataformas online, feito pelos estudantes e aberto a toda a comunidade, buscando aproximar as pessoas através de informações, entretenimento e conhecimento, como formas de auxiliar neste momento que vivemos. A programação contará com diversas atividades acadêmicas e culturais, do dia 1º a 5 de junho, com bate-papos, pocket shows de artistas locais, debates das áreas de conhecimento da universidade e uma live com a dupla Klaus e Vanessa. Acompanhe o DCF Vale nas redes e fique por dentro. Também será a oportunidade de solidariedade entre os estudantes e comunidade, no qual o festival apoiará as campanhas do Banco de Alimentos da região do Calçado e doação de sangue ao Hemovida, Hemocentro do Hospital Regina.
além de gerar trabalho e renda a artistas e produtores locais. Unindo forças, podemos sair mais fortes. Acompanhe, participe e construa junto com a gente este festival. O nosso debate com a temática Novos caminhos de negócio e indústria, legados da pandemia. A pandemia de Covid-19 trouxe diversas mudanças de hábitos para a sociedade, novos modelos econômicos, novos hubs globais, novos modelos de negócio e globalização. A agilidade aliada à capacidade de adaptação e reorganização possibilitaram ações que estavam planejadas para que a implementação nos negócios ocorressem em meses, foram feitas em um curto período de tempo, dias ou semanas. Para este diálogo, contamos com a professora Moema Nunes, doutora, mestre e bacharel em Administração, Habilitação em Comércio Exterior, com todos os títulos pela Unicinos, doutorado sanduíche nos Estados Unidos, professora e pesquisadora da Universidade Fevale. Também contamos com a participação de Domingos Valadares, doutor em Engenharia da Produção e Sistemas, possui graduação e mestrado em Administração pela PUC-RS, tem experiência na área de Supply e Comércio Exterior, atuando principalmente nos seguintes temas: Supply, Fast Fashion, Autoconfiança, Reclamação, Importância da Compra, Comércio Exterior e Negociação. Também contamos com a participação de Gustavo Piardi, mestrando em Indústria Criativa pela Universidade Fevale, MBA em Administração da Tecnologia da Informação e graduando em Administração pela Unicinos. É coordenador do Fevale Tech Park e diretor da Inove Consultoria Empresarial, tendo atuado como gestor de projetos de internacionalização de empresas de bases tecnológicas pelo Sebrae RS. A ideia é que cada convidado tenha o espaço de fala por 15 minutos e depois a gente abre para perguntas e contribuições. Também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Sicredi, Pra Valer Financiamento e MRV Engenharias, e aos nossos apoiadores, Universidade Fevale, Emovida e Banco de Alimentos. Lembramos que neste momento difícil é muito importante que sejamos solidários, da maneira que pudermos ser, seja com alimentos ou doação de sangue. Bom evento a todos e todas. Passo a palavra para a professora Moema. Quer começar a apresentação? Moema, eu acredito que tu tenha que ligar o áudio. Tá, ele cancelou sozinho, agora voltou, desculpa. Então, em meu lugar, eu quero dar os parabéns para o DCE, né, pelo evento, nesse momento que a gente está separado, mas juntos, né, esse slogan é muito adequado à situação atual, né, o DCE tem se caracterizado, e eu acho que aí está um exemplo, já a gente está falando de legados da pandemia, né, eu já quero começar falando um pouquinho dessa questão do legado, acho que da interação, né, de realmente criar uma situação, né, um contexto onde, especialmente o Instagram do DCE está sendo uma grande plataforma de comunicação, de informação para todos os estudantes, né. Então, agradecer essa oportunidade. E é muito legal também poder dividir essa noite, né, com dois colegas, né, o Domingos é um amigo pessoal já de mais de uma década, mas não conta quanto tempo assim, né, Domingos, deixa quieto, mas é um colega, é um amigo, enfim, e fico bem feliz de ele estar participando conosco, ter aceito o convite, né? Foi eu que sugeri o teu nome para a Vitória lá e fiquei bem contente quando tu aceitou, porque eu acho que é importante a gente ouvir contribuições de pessoas com perspectivas diferentes, que têm um embasamento científico e associado a um grande conhecimento do que está acontecendo hoje na indústria. Eu acho que tu traz para essa discussão aqui essa lógica da percepção do varejo, principalmente, né? Associada à indústria com o varejo e as cadeias como um todo, né? Olhando uma perspectiva mais voltada para grandes empresas. E, ao mesmo tempo, está o Gustavo Piardi, que é colega da casa, né?
e que tem mais perspectiva de modo como outra visão, né? Olhando as empresas de tecnologia, olhando mais, né, pequenas empresas, negócios nascentes, que também estão tendo que se reinventar, se recriar, né, nesse momento que é tão que está promovendo mudanças tão abruptas, né? E não é só no ambiente do negócio, a gente está tendo mudanças, na verdade, na sociedade como um todo. E eu acho que quando a gente pensa em legados da pandemia, a gente está muito voltado a isso, assim, nessa questão do que está mudando na sociedade como um todo e o que isso vai refletir na forma como a gente vai conduzir negócios daqui para frente, né? Então, não, a minha atividade aqui é ser moderadora, mas eu queria provocar um pouquinho vocês nesse início, né, para essa questão da necessidade de inovação em modelos de negócio e essa questão do valor, né, que é uma coisa que a gente ainda está discutindo pouco porque a gente está com muito medo, a gente já está naquela fase da paralisia enquanto sociedade, né, mas a gente não pode, a gente tem que avançar e à medida que as pessoas avançam e as pessoas é que movem as organizações, a gente começa a ver que os valores estão mudando, né? Então, modelos de negócio são feitos para entregar valor, né? Na teoria a gente tem esse conceito, mas na prática também a proposição, a oferta, a entrega, a captura de valor, né? Nessa interação entre organizações e empresas. Isso que a gente entende como o valor está mudando, como é que a gente muda os nossos negócios, né? Como é que a gente muda a sociedade para poder, né, entregar esse valor, né? Que agora está descobrindo que ela realmente tem interesse. Eu acho que em alguns casos, né, as pessoas nem perceberam ainda que elas estão mudando, elas ainda não têm essa maturidade nesse momento dessa percepção. Então, né, além da gente falar de negócio, eu acho que é importante falar de legados no ambiente de negócio, mas a gente também tem que olhar o momento presente que, para algumas empresas, elas nem entenderam ainda o que está acontecendo, né? Embora tenha 3 meses, né, nessa situação, a gente sabe que o tempo de reação, às vezes, ele é um pouco mais longo, né? Isso pode gerar, inclusive, dificuldade para as empresas, mas a gente respeita as limitações, porque cada ser humano está encarando esse momento de uma forma diferente, né? Essas especificidades individuais, a gente não podemos ignorá-las, né? Mas eu queria provocar vocês um pouquinho nesse sentido, assim, né, da gente pensar essa questão não só do negócio, mas pensar na sociedade como um todo, que eu acho que esse é um ponto importante quando a gente pensa na necessidade de inovação. Não é só inovar porque eu estou precisando inovar, mas inovar porque o mercado está mudando, as pessoas estão mudando e que elas vão enxergar como valor, né? A gente estava comentando antes, né? A própria questão do ensino, né? Para alguns alunos está ótimo estar em casa e para outros está horrível, porque, claro, cada um percebe com o que se adapta melhor, não é uma questão de ter certo e errado, é uma questão da gente realmente ter, né, a sensibilidade de entender que as pessoas vão ter comportamentos diferentes. Então, eu acho que vai ser uma noite bem interessante, assim, como moderador, como mediadora aqui da discussão, eu só quis fazer essa abertura, que agradecer essa oportunidade, né, e que eu estou bem contente aqui de poder compartilhar com você. E aí a gente não combinou antes, mas eu vou convidar, né, vou dar a palavra primeiro ao nosso convidado externo, então, Domingos, eu vou te convidar para ser o primeiro a expor, então, pode ser? Pode ser, pode ser. Estão me ouvindo? Então vamos lá. Perfeitamente. Eu quero agradecer também, parabenizar o DCE pela organização do evento, quero agradecer o convite, Moema, e a todo o pessoal da Fevale. Para mim é uma honra estar participando desse evento, e pena que não é presencial, né? E talvez esse seja um legado também que a gente já tá absorvendo, que é o legado de conseguir aproximar mais as pessoas de uma maneira virtual, através do vídeo, das conferências. O que aconteceu aí nos últimos meses? A verdade é que do dia para a noite, as empresas elas perderam faturamento. As empresas perderam faturamento e perderam clientes e todo mundo sumiu e de repente as organizações tiveram que fechar as portas. Isso como uma pressão no empresário, no executivo e nas organizações como um todo, gigantesca. Que pressão foi essa? Olha, eu preciso faturar, eu preciso atender meu cliente, eu preciso entender meu cliente, eu preciso entender esse momento.
Para a gente ter uma ideia, a Moema falou ali, olha, algumas empresas ainda não se encontraram, estão se procurando, estão tentando achar. E o que eu vejo não é só as empresas, os governos também se perderam. A gente está vendo a sociedade toda, o vucu-vucu que está acontecendo hoje. A gente pega Estados Unidos cheio de protestos, a gente pega no Brasil, tem protestos, a gente pega na França, tem protestos, em vários lugares tem protestos. E daí a gente vê que a sociedade como um todo ela tá atrás de um propósito. Então, talvez esse também seja um legado que a gente está deixando agora, que a gente está vendo. Empresas, organizações, governos, a sociedade como um todo, ela está buscando propósitos. E propósitos como indivíduos, propósitos como entidades, como organizações e assim por diante. Quando eu vejo aqui o mercado, então, o que aconteceu? As empresas pararam naquele momento e elas tiveram que se adaptar. E o que é se adaptar? A gente pode ver assim, tem gente vendendo por WhatsApp, tem gente vendendo, fazendo ligação telefônica, as plataformas de e-commerce, elas bombaram, então assim, todo mundo de uma hora para outra, agora eu tenho que vender, vou vender por e-commerce. Saiu foto de tudo que é jeito, produtos, as pessoas não tinham estoques, o e-commerce vendia, mas o estoque não baixava do site, então daí ele vendia aquilo que ele não tinha, as pessoas não estavam treinadas para atender os clientes, então daí os clientes começaram a reclamar, daí começou a vender e não estava preparado para entrar, daí faltou caminhão, faltou um monte de coisa, e esse início foi assim, foi tumultuado. O resultado desse pânico todo é que as organizações elas amadureceram. Então, imagina só, mandaram as pessoas para casa e daí todo mundo dizia, a partir de agora é todo mundo home office, todo mundo vai trabalhar em casa. Só que nem todo mundo tinha computador, nem todo mundo tinha internet, nem todo mundo tinha os materiais básicos para exercer a sua atividade. E aos poucos as coisas foram se ajeitando, as pessoas conseguiram, olha, eu estou conseguindo com o meu celular, eu estou conseguindo fazer conexão com o meu computador que é velhinho, o aluguel de máquinas também começou a acontecer. E aí as empresas começaram a trabalhar e as pessoas começaram a se ajeitar. A gente pode ver isso também na universidade, também aconteceu a mesma coisa. Os alunos, e aí cada um vê a sua situação, cada um, olha, não tem como me conectar, de repente conseguir comunicação com todo mundo, fui na casa do colega, peguei emprestado o celular, emprestado o computador e aí as coisas começaram a acontecer. Nas empresas aconteceu isso também. E realmente acelerou em termos de adaptação. Então as empresas elas começaram a se adaptar de uma maneira mais rápida. Então assim, adaptação e agilidade. Por que agilidade? Porque precisava sobreviver, precisava ganhar dinheiro, e por adaptação, porque olha, qual é a forma que a gente vai conseguir tirar estoque de casa e vai conseguir vender para o nosso cliente. Então, é basicamente isso. E aí eu vejo que acaba acelerando a adaptação entre pessoas e máquinas. Então, as pessoas, elas começaram a tentar interagir mais, e aí começaram a utilizar mais as máquinas. Então, assim, não estou falando só de computadores, estou falando de WhatsApp, não é todo mundo que utilizava WhatsApp. As redes sociais também começaram a aparecer, as lives, muitas lives para que os gestores pudessem conversar com as suas equipes. Então, assim, esses canais, eles começam a aparecer de uma maneira muito latente agora nos últimos dias. E aí, assim, o que as empresas estão questionando agora? O seu propósito. Então, assim, qual é o meu propósito e o que faz com que eu levante todos os dias para ir trabalhar? O que faz com que nesse vucu-vucu eu acorde todos os dias motivado? Então, as pessoas e as organizações elas estão se preocupando e se perguntando sobre isso. Tá? Eu acho que
esses legados, eles estão ficando. Então, assim, o questionamento. E isso vai sendo apoiado justamente pelas tendências que o Fórum Econômico Mundial ele trouxe para a gente nos últimos anos, como tendência das pessoas, tendências dos profissionais. Olha, o que é o profissional do futuro? É aquele cara que tem idade para lidar com problemas complexos, e a gente está no meio de uma pandemia, tendo que organizar o mundo inteiro. Tem algo mais complexo que isso? Né? Então, olha a oportunidade que a gente está tendo. A criatividade, a gestão de pessoas, negociação, capacidade de reaprender. Imagina só, quem estava acostumado a fazer tudo, um determinado produto, uma determinada venda, e fez isso da mesma maneira, atendendo o cliente, e de repente não tem mais o cliente na frente e tem que mandar produto para ele. Como é que faz? E nem sempre o cliente quer receber uma caixa de um produto em casa que ele não sabe quem é que manuseou. Então, não, a primeira ideia, vou mandar produto para a casa do cliente, daí ele escolhe o que ele quer. Tem algumas empresas que o cliente disse assim, eu não quero receber produto. Não, tu não entendeu? Eu não sei quem é que manuseou, eu não sei se tem coronavírus nisso, não sei como é que se transmite, eu não quero receber nada. Então, imagina só, o segmento de moda é um segmento que está se reinventando. O que os caras estão fazendo para conseguir lucrar alguma coisa? A primeira iniciativa foi, vamos consumir os estoques existentes. Aí, quem é que quer comprar roupa hoje? O que mais está sendo vendido é pijama. Pijama, lingerie, etc. Então, assim, porque ninguém está se produzindo para ir numa festa, etc. Então, o que se faz com o restante dos estoques? Markdown, reduz preço para conseguir vender. Então, começa a vender e não tem reposição, porque o restante da indústria está parada. Então, o que as indústrias acabaram fazendo, o que as empresas de varejo acabaram fazendo? Acabaram fazendo máscaras. Então, os caras migraram para fazer máscaras, para fazer aventais, para fazer itens que eles pudessem, primeiro, fazer doações, e contribuir com hospitais, com a comunidade, e depois, tem uma chance aí de ganhar um dinheirinho também. E aí, assim, na questão do propósito, tem uma marca de varejo de alto luxo que acabou exagerando nisso. E aí os caras acabaram cobrando uma máscara R$140. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a olhar, poxa, está de acordo com o propósito da marca, está de acordo com o que a gente está precisando no momento. As redes sociais bombaram contra aquilo e eles tiveram que tirar o produto. Então, é só para a gente ver que a gente está mais sensível, não somente ao preço, mas a gente está mais sensível às causas sociais também. A gente vê assim, todo o movimento que aconteceu agora nos últimos dias por causa da morte de uma pessoa lá nos Estados Unidos, e a gente vê Nike fazendo uma campanha, né, não faça isso, que é exatamente o contrário do logo dela, e a Adidas publicando em cima. Então a gente vê assim, que na questão do propósito, a gente vê assim, poxa, a gente tem um propósito em comum, vamos lutar por isso. E nesse sentido as empresas acabaram se aproximando. Então aquilo que os governos não fizeram, as empresas acabaram fazendo. Hoje a gente vê Gerdau junto com Zafari, junto com não sei mais quem, com Ipiranga, os caras entregam um hospital. A gente vê Renner mais RBS mais não sei quem entregando máscaras no interior do estado. Então a gente começa a ver as ações que as empresas estão fazendo, entendendo esse momento, entendendo a gravidade da situação, para fazer investimentos em causas sociais. Olha que bacana isso que está acontecendo, sabe? Então, assim, a gente está vendo uma ação. Então, antes a gente falava de cluster, antes a gente falava de, olha, o meu segmento, e não sei o quê, e hoje a gente está vendo assim, todo mundo misturado, fazendo as coisas e se adaptando. Então, olha, o que eu consigo fazer que tu também consegue fazer, e aí a gente junta e faz uma máscara, faz um respirador. Imagina a VEG transformou a linha de produção dela para fazer respiradores. E está fazendo as entregas agora e está entregando. A General Motors fez isso também, manutenção de respiradores. Então, olha que bacana. Olha, não posso produzir carros, voltando, né, a produzir, mas antes não podiam produzir, então adaptaram uma linha de produção
fazendo coisas que eram úteis para a sociedade. O que me parece muito claro é, a gente vai lembrar dessas marcas, a gente vai lembrar dessas marcas que estão ajudando e estão colaborando. E essas marcas, elas vão ser bem vistas. As empresas já notaram isso. Então, para uma introdução, acho que é isso, tá? Eu vejo assim que a gente tem que ter paixão no que a gente faz, sabe? É isso que as marcas elas acabam trazendo. Olha, qual é a minha finalidade, qual é o meu propósito e qual é a minha paixão. Qual é a minha paixão? Minha paixão é atender o cliente, minha paixão é o produto. O que eu preciso fazer? Acho que é isso. Obrigada, Domingos. Acho que foi uma ótima reflexão, assim, de pensar essa questão do que faz a gente acordar da cama de manhã e quais são as marcas que nos fazem, nesse momento, fazer a compra, né? Eu acho que tem essa ligação que está muito associada. Convidar, então, o Gustavo Piardi para falar um pouco da questão né, a Maura colocando palmas aqui, né? Não sei se o Domingos está acompanhando o chat, mas assim, ó, porque não está tão acostumado com a ferramenta, o Gustavo está mais. O pessoal que está assistindo, quiser interagir, pessoal, vão colocando comentários no chat, tá? E eu vou trazendo os comentários, perguntas de vocês aqui para o nosso debate, tá? Então vamos lá, pode deixar com o Gustavo a apresentação, explanação, não sei. Para falar, né? Vamos falar. Obrigado, então. Primeiro eu queria agradecer ao DCE, né, pelo convite. Já é a segunda vez que eu participo desse evento, né, mas é a primeira virtual, então é um formato um pouquinho diferente e a gente vai se acostumando, né, aos poucos com toda a nossa rotina, assim, né. E eu queria parabenizar pela iniciativa, né, de fazer nesse momento e nesse formato, né, manter, né, o evento e até talvez melhorá-lo já dentro da provocação aí que a gente estava fazendo um pouquinho antes de começar, né, o evento. Talvez essa preparação vá ser um requisito, né, para que a gente possa tocar as coisas, né, daqui para frente, mesmo que passe, né, esse momento, ele vai passar em algum momento vai passar esse pico de pandemia e a gente vai tender a retomar nossas atividades normais, né? Mas com certeza vai sempre ficar essa pulga atrás da orelha aí com relação à necessidade, né, de ter uma aproximação digital. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Antes também de falar, queria dar uma boa noite aí para o Domingos e para a Moema, né? Moema, a gente já tem um convívio bem bacana aqui na Fevale, né? Já trabalhou como assessora do Fevale Tech Park, então conhece bem a nossa realidade. E também já queria deixar o convite, então, para vocês, né, para que conheçam o Fevale Tech Park, quem ainda não conhece, né? A gente é um ecossistema aí de 73 empresas, quase 600 empregos diretos, mais de 130 milhões de reais em faturamento em 2019, né? Então, já está começando, são 15 anos de parque tecnológico, a gente já está começando a fazer realmente uma diferença aí na região, enfim, até fora, porque antes mesmo da pandemia a gente já tinha algumas modalidades, né, de suporte às empresas digital, né, à distância, e agora acabou intensificando isso. Então, o que eu queria trazer é um pouco para a discussão. Eu acho que o Domingos, eu fui pegando alguns ganchos aqui, né, para conectar aí as falas. Eu acho que o Domingos falou uma coisa bem importante, assim, do como que começou, né, quando começou a pandemia, como todo mundo ficou perdido e como a gente ainda está perdido em muitos pontos. E esses dias eu estava falando com o professor Cristiano, aí, acho que ele vai estar participando amanhã, né? E a gente estava discutindo assim sobre esse momento, depois de uma reunião assim mais aleatória. E ele falou uma coisa que na verdade me chamou muita atenção, né? A gente não tem parâmetro para o que a gente está vivendo. Eu acho que esse é o grande, né? O que fez
empresas, governos e nós, como sociedade, fez a gente se perder, vamos dizer assim, é mais isso, né? Porque, assim, uma crise econômica, bom, já passamos por várias, né? E aí, estou falando em termos globais, né? Então, ok, vai acontecer tal coisa, mas daqui a pouco vai, né? Agora, essa questão da pandemia e do isolamento, enfim, né? A gente não tem... Parece que nunca vivemos, né? Vivemos em períodos mais distantes, mas enquanto sociedade moderna, não. Então, isso causa essa dificuldade de assim, não saber como é que vai ser o amanhã e eu observo que houve, principalmente no início, um certo travamento, né? Parou tudo. Então, vamos pensar, eu não sei o que eu faço. E aí a gente não tinha informação de quando ia voltar. E se vocês repararem bem, hoje a gente também não tem. Mas a gente começou a se acostumar com essa falta de informação e com essa dinâmica das coisas. E depois desse bloqueio, né, a gente começou, não, só um pouquinho, a vida tem que seguir adiante. Né, e começamos a reorganizar, então, nossas rotinas para que a gente pudesse fazer as nossas atividades e tudo mais. E eu acho que as empresas também aconteceu muito isso, né? No primeiro momento, uma preocupação muito grande, a questão principalmente da saúde, né? Impactando, né? O mercado, parou tudo, depois começa a voltar devagarinho, agora a gente já começa a ter outros mecanismos, né? Então, por exemplo, não tinha teste, né? Agora começa a ter teste, então eu consigo voltar a testar meus funcionários, né? E realmente contar como é que está na minha empresa, enfim, a gente já começa a ter um pouco mais de segurança. Só que assim, isso vai, né? Nós estávamos discutindo antes, né, talvez até ter uma vacina, até ter uma coisa segura, enfim, vai permanecer um tempo diferente, né? Com coisas diferentes, com valores diferentes, com as pessoas questionando. E eu acho que isso muda um pouco, né, a forma como a gente consome, né, e muda principalmente essa questão assim, de que valor que eu percebo, né, naquilo que estão me dando, naquilo que estão me oferecendo. Então, falando um pouco da realidade mais específica ali do parque, né, enfim, e de negócios de base tecnológica, nascentes, a gente tem 5 áreas prioritárias. Então, tem a parte da indústria criativa, tem a parte de TI, materiais, energias renováveis e a área da saúde, né? A gente tem muitas empresas que acabaram crescendo nesse momento, né? Então, parece meio paradoxal, mas não é, né? Essa quebra que a gente falou, essa necessidade das empresas adotarem, por exemplo, sistemas, né, para controlar as atividades, ou, bom, eu não posso estar lá presencialmente, uma parte da minha equipe vai estar, outra parte não vai estar, como é que eu faço para conversar, né, eu vou ter que ter uma gestão um pouco mais afinada disso, eu preciso ser mais ágil, isso acabou acelerando o consumo de alguns produtos, e também, aí acho que tem um grande ponto da empresa pequena, né, ou nascente, enfim, o negócio que está começando, que ele não é tão robusto ainda, ele se mexe muito rápido. Então, assim, a gente tem vários casos, né, ali no parque de empresas que acabaram mudando para fornecer um produto ou serviço ligeiramente adaptado, né, para esse momento, mas que é um grande filão de mercado, né? Então, assim, facilmente elas vão retornar depois para o modelo original de negócios, mas hoje, né, elas conseguem atender uma lacuna de mercado, né? Eu vou citar aqui a Nurseme, por exemplo, né, que é uma empresa, uma plataforma que conecta enfermeiros, cuidadores, enfermeiros com pessoas doentes, né? Então é um negócio C2C, quase, né? É quase um Uber lá. Eu tenho o prestador de serviço de um lado e eu tenho o consumidor de outro, né? Mas eles são duas pessoas físicas. Ok, já tem uma demanda maior, né, em função de ser pandemia, das pessoas estarem isoladas, então elas tendem a sair menos, né? Mas identificaram, bom, agora as empresas, praticamente todos os lugares que a gente vai, tem que ter alguém com um termômetro, fazendo lá uma série de perguntas, onde é que a pessoa esteve e tudo mais. Bom, e eles vão precisar de pessoas da saúde para isso. Eu tenho uma base de pessoas da saúde, né? Então, eles começaram a atender empresas, né? Então, só para dar um exemplo de como isso acaba mudando. E, na verdade, no momento, esse é o grande produto, né, que eles têm em termos aí de representatividade comercial. Então,
eu acho que o grande ponto é esse, né? As empresas grandes, elas começam, e eu acho que é legal essa visão que o Domingos traz de cadeia, né? Porque isso vai acabar gerando impacto não só em um ponto, né? Não só lá na loja, mas vai desde da indústria até a parte logística, enfim, né? Até chegar lá na ponta para o consumidor. Como é que eu posso fazer para deixar isso mais dinâmico e que eu consiga mudar isso rápido se eu precisar? Né? Eu acho que muita coisa vai voltar ao normal, a gente estava discutindo isso, depois vai ter as perguntas, eu acho que a gente vai poder evoluir um pouco mais nesse ponto. A gente estava discutindo que muda um pouco o hábito, mas né, a grande maioria das pessoas a gente acaba esquecendo, voltando ao que a gente fazia antes, e eu acho que na verdade a gente está louco para voltar, então vai ter impacto, né, de todo mundo voltar a consumir como consumir, enfim, a gente vai voltar a ter um trânsito intenso e tudo mais, mas eu acho que a grande lição para a empresa, especialmente para as indústrias, enfim, bom, eu tenho que ficar ligado, né, nesse aspecto de se acontecer alguma coisa desse tipo, ou até, eu acho que também tem um outro lado, que é uma questão geracional, né, a gente já tem uma geração que está mais habituada a essa questão online, e aí eu consigo, ao mesmo tempo que eu fico preparado, né, para uma eventual restrição, eu também já estou preparado para atender um público um pouquinho diferente, que pede diferente essa questão do consumo. Então, assim, eu também anotei 2 outros pontos aqui que eu queria trazer, que acho que são bem importantes aí quando a gente fala, né, dessa questão do engajamento, do propósito, né? Como é que eu engajo, né? Eu como marca, enfim, como negócio, consigo engajar? Eu acho que muita gente conseguiu pegar o filão ali, né, eu estou falando aqui não com viés, vamos dizer assim, não estou criticando, né, mas é uma questão de oportunismo, né, a empresa conseguir aproveitar esse momento e muitas vezes aproveitar sendo o que ela realmente é, né, que eu acho que é o grande ponto. Então muita gente conseguiu, esses exemplos que a gente vê, VEG, enfim, as próprias universidades, né? Nós aqui na Fevale estamos fazendo uma série de ações, a PUC lá está fazendo uma série de ações, enfim, os parques tecnológicos organizaram de uma maneira brilhante para fazer, né, como a gente tem estrutura de Fab Lab, né, fazer o Face Shield, fazer máscara, fazer avental, né, e tudo mais, e como que isso impacta, né, nesse consumidor, porque está todo mundo com medo, todo mundo inseguro, ninguém sabe o que vai acontecer, e quando a gente vê esse tipo de notícia, parece que a fé restaura um pouquinho, né? A gente volta a acreditar um pouco nas coisas, e eu acho que isso responde muito, né, da questão do engajamento que a gente tinha comentado, né? Eu já estou bem menos suscetível a comprar, mas se eu conseguir me conectar com essa empresa, né, de uma maneira mais emocional, mais afetiva, aí eu começo a ter uma probabilidade maior, né, de consumir. E eu acho que esse também é um ponto que vai ser talvez uma das coisas que mais vai demorar a voltar ao normal, né? Vamos dizer assim, acho que as pessoas tudo bem que a gente daqui a pouco vai circular sem restrição, vai, né, poder, enfim, ir a qualquer ambiente e vamos retomar muitos padrões de consumo, mas eu acho que essa questão da consciência, ela já era um fator antes da pandemia, né? Não é agora que a gente está falando disso. E a pandemia acaba reforçando isso. Então, o consumo consciente no sentido de saber de quem eu estou comprando, o que eu estou comprando, me identifico com, foi uma coisa que acabou, né, na minha visão, acabou acelerando muito nesse processo de pandemia, né? E eu acho que também o outro ponto, que aqui eu falo da empresa para o consumidor, né, mas da empresa para dentro ou para trás, né, na cadeia, que é a parte de outras empresas, também, né, essas possibilidades aí de cooperação, parcerias, a flexibilidade, enfim, né, atributos ali que são exigidos, como o Domingos falou, para as pessoas, elas também são exigidos, né, muitos deles, para as empresas. Então, eu tenho que estar flexível, eu tenho que estar disponível, ser colaborativo, né, e eu acho que as cadeias que conseguirem fazer isso, que estão conseguindo já, né, fazer isso de uma maneira mais eficiente, as que estão conseguindo dar a melhor resposta, né, nesse período,
e, consequentemente, né, mantendo isso, elas vão estar preparadas também para eventuais mudanças no futuro. Então é isso, eu acho que em resumo, né, a questão é a hora da marca, né, das marcas fazerem seu contato, né, com o cliente, enfim, se conectarem emocionalmente com os clientes. E o grande desafio aí, né, em termos de relação empresa com empresa, é a cooperação, né, no sentido de entender que as cadeias já estavam mudando, vão mudar mais ainda, e que a resposta precisa ser mais rápida para essas mudanças. Obrigada, Gustavo. O Vinícius trouxe um comentário aqui para a gente enquanto estava falando, né? Colocou que é necessário se adaptar para que assim possa destacar no mercado atual, né? Acho que a tua fala foi bem interessante nesse ponto, né? Não sei se você quer comentar um pouquinho essa observação do Vinícius aqui. Perfeito. Eu acho que a gente ainda tinha, né? Não sei, é difícil de colocar, mas a gente tem, né? Vamos dizer, ainda muito consumo, eu vou usar um termo aqui, né? Mas muito consumo empurrado, né? Não sei se está todo mundo familiarizado, né? Mas enfim, eu tenho uma produção em massa, né? E eu preciso colocar aquilo no mercado, né? De alguma forma. E já estava acontecendo movimentos bem fortes até, né? Assim, ganhando um destaque, movimentos contrários a isso, ou né, questionando né, esse processo. Não, só um pouquinho, vamos usar o necessário, né, vamos daqui a pouco ouvir o cliente, a questão de customizar. A indústria criativa tem muita base nisso, né, é bem diferente assim, a forma né, de pensar o produto e o valor agregado nele. E eu acho que isso agora aflorou ainda mais. Né? Então, assim, grande ferramenta, eu acho que principalmente para uma empresa grande, conseguir se manter num cenário cada vez mais incerto é justamente a questão da adaptação. Né? O grande desafio é como é que eu faço uma empresa, ou na verdade, muitas vezes não estamos falando só de uma empresa, estamos falando de um conjunto né? Se mover de uma forma mais rápida né? E responder a essas mudanças. Hoje é a pandemia, amanhã pode ser outra coisa. Né? Então, a grande questão que eu preciso ter no meu negócio é a questão da adaptação dessa leitura e da resposta rápida. Né? E é bem interessante a gente ver isso nessa e essa adaptação rápida. Acho que o exemplo da Nursing é um exemplo muito legal, que é uma empresa que eu vi nascer, na verdade, né? Literalmente eu vi a Nursing nascer, e é uma empresa que os gestores têm essa visão, mas claro, a gente está falando de uma empresa que coincidentemente está numa fase inicial, então ela tem uma flexibilidade maior, né? Eu acho que as empresas de base tecnológica, as talvez mais maduras, têm um pouco mais de dificuldade, mas elas correram atrás. A gente vê empresas maiores do parque que se adaptaram, né? Começaram a colocar ofertas de produtos diferentes, né? Com soluções bem criativas até para poder atender os seus clientes, né? E aí tem uma colocação aqui da Maria Eduarda que eu achei muito legal, que é essa questão do consumo local, né? Que tu trouxesse, a questão do consumo local, acho que pega um pouco a fala de vocês dois, né? Com aquele sentimento de ajuda ao próximo, né? O Domingos falou antes, as empresas se unindo, né? Então a gente pega o hospital que foi feito pela Gerdau Ipiranga e Grupo Zafari, né? Poxa, empresas bem diferentes, mas se a gente olhar os gestores, eles estão convivendo em sintonia em outros âmbitos que não fazer negócios, né? E a gente começa a ver esse pessoal conversando mais, entregando soluções em conjunto. As de base tecnológica também se associando, desenvolvendo parcerias, enfim. Esse sentimento que a Maria Eduarda traz aqui, eu acho que na fala do Domingos ele ficou na questão do ajuda, da colaboração organizacional, mais empresas, e aí o Gustavo já trouxe a questão mais do consumidor, né? A gente olhando para o lado, ele falou, poxa, eu não preciso consumir tanto, né? Mas eu vou consumir de onde eu acho que eu vou estar. Né? Aquilo que tem uma... não é só o consumo pelo consumo, mas é um consumo consciente e levando em consideração outros fatores, né? Eu queria pegar esse gancho da questão do local e aí provocar um pouquinho Domingos, porque tem uma experiência em supply chain voltada para fast fashion, né, que vai um pouco na contramão desse sentimento que a Maria Eduarda trouxe do consumo local.
e que quando a gente fala nas empresas do setor de indústria criativa, a gente fala muito da colaboração, né, do slow fashion, tem toda uma pegada, assim. E aí a gente tem outro lado, os grandes varejistas, né, que são o motor da economia, quando a gente pensa em moda. Eu queria ver um pouquinho a opinião do Min sobre isso, assim, como é que essa questão está impactando, né, esse sentimento das pessoas de querer valorizar o pequeno, talvez impacte nos grandes, que também, de certa forma, ajudam o pequeno, né? Então, é uma situação, não tem malvado, né? Na verdade, todo mundo quer, todo mundo já tem emprego, né? Mas como é que a gente lida com isso? Não, é verdade. O que que acontece? Então, o que que acontece? A gente vê que as empresas, as que são voltadas para o fast fashion, para esses modelos mais ágeis, em termos de varejo, o varejo, como um todo, ele é um paquiderme pesado. O que eu quero dizer com isso? A movimentação do varejo, imagina só, a linha de produção de uma geladeira. Cara, entra um produto, uma geladeira no varejo, cara, ela vai mudar de estilo, de cor, de não sei o quê, daqui a 5 anos, sabe? Então, assim, porque a casca toda ela é a mesma. Quando a gente fala de um carro, a gente também está falando, todo ano tem um novo modelo, né? Sei lá, o Fiat não sei o que, 2019, 2020, 2021, muda uma sinaleira e tá, é um novo carro, né? Aumenta 20 mil reais aí, é um novo carro. Com os bens de consumo, isso acaba não acontecendo. Os bens de consumo, por exemplo, aquilo que é moda, aquilo que o gosto e etc., o sorvete e etc., ele vai sendo modificado com o passar do tempo. O que as empresas elas acabam fazendo? Elas acabam buscando novas formas de reduzir a cadeia de suprimentos. Então, assim, eu capturo mais rápido e daí com isso eu consigo transformar o meu produto transformar o produto e fabricar o produto o mais rápido possível e disponibilizar mais rápido. Esse é o modelo fast fashion da Zara, que acaba se adaptando para outros negócios. Então, é isso que a gente acaba vendo. Então, assim, o que a Zara está fazendo? Puta, aquilo que era muito caro, de repente ela conseguiu capturar lá no desfile de moda e transformar em produto o mais rápido possível, tá? Então, basicamente foi isso que ela fez e dispôs isso para todo mundo a um preço mais acessível. Até que aqui no Brasil é um pouco mais alto, né? Mas esse é o conceito. Captura a tendência, transforma em produto mais rápido e vende mais rápido e assim por diante. O que eles fazem? Eles têm uma quantidade grande de estoque em função de... Se a gente comparar a Zara com a Renner tem 400 lojas, 600 lojas, pega aí com todo o grupo. A Zara parte de 8 mil lojas. Então, assim, a unidade de grandeza ela é diferente. Então, o que eu vejo é que assim, esses fabricantes, eles vão estar mais próximos de cada uma das culturas para se adaptar e para conseguir atender, fazer ações locais cada vez mais para conseguir adaptar os seus produtos para essas regiões. O que eu quero chamar a atenção, tá? É que quando a gente fala em crise, e essa crise da pandemia, eu separo as empresas em 3 tipos, tá? A empresa que já estava com problema, então essa provavelmente não vai voltar. Então, assim, aquele cara que já estava em recuperação judicial, aquele cara que já estava com problema e não de fluxo de caixa, não tem dinheiro e não conseguia passar um mês sem faturar, esse cara ele não volta mais. Quem estava bem piorou, porque nem todo mundo estava preparado, e na verdade ninguém estava preparado para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem faturar aquilo que faturavam. Se a gente olhar agora as empresas que abriram, elas estão faturando 20% daquilo que elas faturavam. Tá? Então as pessoas falam assim, migrei para o e-commerce. Legal, migrou para o e-commerce. E o meu e-commerce duplicou de tamanho. Tá, legal. Então era 2%, passou para 4%. Então está faltando 96% de venda que eu tinha um custo fixo para alimentar a minha população. Então, assim, está faltando dinheiro para as empresas.
Então, tem a empresa, o segundo tipo é a empresa que estava bem e agora ela piorou. E tem a empresa que está bem, mas ela diz que ela precisa de parcerias, que ela precisa ir para o Parque Tecnológico da Fevale e achar as startups para conseguir coisas mais rápidas, para aprender e assim por diante. Então, essas três empresas, esses três tipos de empresas, eles vão ter que fazer algumas ações muito rápidas para se adaptar. E as grandes empresas, elas entraram nesse circuito, porque elas estão sofrendo. As empresas, elas estão sofrendo e elas precisam se adaptar de uma maneira mais rápida. Então, isso para mim está muito claro, é um desafio para todo mundo, para todo o mercado. Acho que a Moema caiu. Vou estar aqui, não estou vendo ela. Oi, não, tô aqui, tá me ouvindo? Tô, agora sim. Eu caí no meio, voltei, caí de novo, voltei, mas enfim. Parte. Eu só quero, Gustavo, você quer seguir essa linha dos domingos e complementar? Acho que essa questão, talvez, do último ponto, né? Da empresa que também, mas que não tem que buscar novos parceiros, buscar startups, buscar formas de se reinventarem, né? Eu acho que sim, aí tem um ponto bem importante que eu acho que a pandemia acelerou, né? Tem um memezinho que o pessoal está compartilhando aí em WhatsApp e tal, que é o que acelerou a transformação digital da sua empresa. Aí tem várias coisas ali, né? Orçamento, cultura e tal, né? Pandemia é o item que está marcado, né, na fotinho. E nessa batida e essa questão da cooperação, a gente já tinha, né? E ali como ambiente, né, de inovação como parque, a gente percebia já uma busca maior, né, das grandes empresas, não grandes, não só grandes gigantes que já estavam mais conectadas com isso, né, mas eu digo aí médias e grandes, né, que estavam começando a experimentar essa questão de, eu vou fazer uma parceria, né, eu vou promover um desafio, enfim. Isso acabou meio que chegando de sopetão, assim, fazendo algumas empresas obrigatoriamente experimentar, né? Então, esses relatos que eu trouxe ali de empresas do parque que trazem, né, enfim, crescimento de faturamento de uma empresa que cresceu 30%, né, e o sócio veio falar, Gustavo, eu tô até meio assim, né, mas a gente cresceu 30%, porque o discurso dele de venda antes era aquela coisa, o cara chegava, pois é, esse negócio de digitalizar, vamos ver, né? Vamos ver. Agora o cara que respondeu isso para ele 2 meses atrás ligou para ele, eu preciso agora, né? E isso acabou então tirando uma barreira que era talvez cultural, enfim, de medo, né? E aproximando muito mais. Então já era uma coisa que vinha crescendo, mas vinha crescendo devagarinho, né? E agora começou a ter muito mais demanda assim de empresas maiores buscando, né, parcerias com startups, com ambientes de inovação em vários formatos, né? Desde a compra, a aquisição total daquela empresa, ou apenas a utilização do produto, enfim, né, para melhorar o seu processo. Mas eu acho que isso é uma coisa que vai ficar. Eu acho que depois que esse processo começa a internalizar, né, ele mesmo que a situação volte, enfim, já gerou tanto aprendizado ali em conjunto que o pessoal não tem mais como desfazer, né? Nem vai querer desfazer. Não, muito legal. E aí, seguindo essa. Não, eu só quero comentar o seguinte, que antes tem algumas coisas também que a gente questionava muito e que de repente a gente parou de questionar. Tem os dois lados das coisas, né? Por exemplo, a questão do plástico. A gente sempre questionou o plástico. Então, a febre, somos contrários ao canudinho, somos contrários a isso, e não sei o quê, a garrafa PET e etc. Vou fazer uma ressalva, eu também sou contrário, tá? Só que, olhando agora, quem está salvando a gente é o plástico. Porque é o plástico que está na máscara, no filtro da máscara, é o plástico que está no óculos de proteção. Quando a gente olha os médicos, é plástico de cima a baixo. Então, a gente vê assim, que para algumas coisas ainda não tem material substituto. E daí, analisando, a gente começa a viajar assim, tá, mas na extração lá do petróleo, não sei o quê, tem vários produtos que não têm substitutos. E a gente começa a falar, não, o petróleo vai acabar, a Petrobras acabou, não sei o quê.
e de repente a gente chega numa pandemia, a gente olha assim, vamos ser mais nós, não sei o quê, mas eu preciso do plástico. Então, e a gente começa a ver, assim, nos primeiros dias, quando a gente começava a ver as pessoas indo em supermercados, não sei o quê, todo mundo de óculos, de máscara, que é obrigatório até hoje, mas luva, não sei o quê, capa de chuva, BBB. Então, assim, começou a aparecer cada tipo de coisas. O que eu quero trazer, assim, também eu trouxe muita gente, assim, que perdeu, né? Agora tem um outro lado, tem alguns mercados que cresceram também, né? Então a gente pega lá alimentos, então o segmento de alimentos, os caras estão bombando, todo mundo aí crescer em termos de vendas, em que pese que, assim, quando a gente vai começar a ver os resultados do Pão de Açúcar, do Carrefour e etc., o lucro diminuiu. Por que o lucro diminuiu também? Aumentou a receita, mas diminuiu o lucro. Por quê? Porque o custo de aquisição do produto ou que o custo de logística ele ficou mais caro, então ficou mais escasso e assim por diante. As empresas de material de limpeza, Procter & Gamble está vendendo feito bicho, né? Porque as pessoas estão lavando mais as mãos, a gente não lavava as mãos, né? Tivemos que aprender a lavar as mãos. Saúde, alimentos, logística. Então, as empresas de logística aí, pega a Rappi, não sei quem, cara, esses caras estão vendendo de tudo que é jeito. E transportando de tudo que é jeito, porque a gente está comprando, está pedindo para entregar, entregas em casa e etc. Então, assim, tem um lado da pandemia que é uma economia também que está se desenvolvendo justamente no vácuo dos serviços que não estão sendo prestados. Não, muito. E a gente às vezes não observa isso, né? Porque a gente tá olhando tanto o lado negativo que não percebe que surgiram muitas oportunidades, né? E algumas empresas realmente conseguiram aproveitar isso. Eu quero trazer aqui o ponto que a Vitória colocou agora há pouco, que eu achei bem interessante. Ela traz, né, a questão se de alguma forma o que está acontecendo hoje, né, vai facilitar ou vai instigar uma internacionalização dos negócios, né, dos produtos comercializados localmente. Aí eu achei que a gente pode olhar dos dois lados, né? Será que a gente vai passar a valorizar mais o que é feito aqui? Ou na busca por soluções a gente vai acabar tendo que fortalecer as cadeias globais? Né? O que vai mudar nesses modelos de negócios das cadeias globais? Eu acho que, né, bom, nós três somos dessa área, então aqui a gente está literalmente em casa, né? Mas eu queria ver um pouquinho essa questão, assim, o que vai mudar nas cadeias? A gente, quando começou, e até para, assim, quando começou a crise, algumas empresas, e eu lembro, assim, de relatos de conhecidos que, em final de janeiro, já diziam, eu estou segurando tudo que eu posso, porque essa crise vai chegar aqui. E eu até brinquei, assim, alguns conhecidos, eu falei, tia, tu foi visionário, porque realmente tu conseguiu ter o timing de parar na hora certa, de te preparar. Claro que ninguém imaginou que fosse ter um impacto tão grande, a gente imaginava um impacto menor, né? Mas por causa de dependência, a gente que tentou antecipar pedido, gente que buscou um fornecedor local e lotou o estoque do material que sabia que era importante, porque não ia ter. Quando a gente chegou ali em março, começaram até a vir discussões referentes, por exemplo, à falta de container, que não ia ter container porque estava tudo parado na China e não voltou do ano novo chinês. Hoje a gente tem um problema que é a falta de voos, na verdade, na logística internacional está parada e está parada porque não tem passageiros, enfim, a gente sabe que as cargas estão vindo no lugar dos passageiros, porque tu não tem passageiro em muitas rotas, né? E ao mesmo tempo tu não tem espaço para transportar outras cargas, então tu começa a ter esses desbalanceamentos nas cadeias. E aí acho que eu queria provocar vocês em relação a isso. Primeira questão, se a gente vai ter essa mudança, né, do que era internacional para a ser local e vice-versa. E depois, no segundo momento, essa lógica e como isso vai refletir nas cadeias como um todo, né, nos nossos negócios aqui. Fique à vontade, quem quiser começar. Já me atirei aqui, Domingos. Boa. Eu acho que tem aí um ponto bem interessante, né? A China, ela representa muito, né? E
Quando a gente fala de comércio internacional, não tem como não pensar, né, na China e como foi lá no início de tudo, nesse impacto, né? E eu acho que um movimento, né, praticamente inevitável vai ter, a gente só ainda não sabe que tamanho que ele vai ser, que é o de voltar algumas cadeias produtivas nos seus locais, nos seus países, né? E aí volta aquela história que a gente falou, assim, cada negócio precisa estar, né, um pouco mais preparado para essas mudanças. Acho que essa pandemia acendeu um alerta para muita gente da questão da dependência, né? Então, assim, já tem vários exemplos aí de países anunciando, né, o retorno, né, da fabricação de alguns componentes que estavam praticamente que exclusivos, né, como produção chinesa. Né? Então, acho que esse é um ponto que vai acabar acontecendo, né? Nem que seja para... Por isso que eu falei, ainda não sei o tamanho disso, acho que a gente dizer isso é meio chute, né? Mas assim, mesmo que seja para uma questão de segurança, as empresas vão começar a se preocupar em produzir, né, todos os componentes, enfim, todas as etapas da cadeia no seu país de origem, né? E eu acho que é um ponto que vai afetar, então, essa parte de internacionalização, aí seria no sentido de menos, né, internacionalização. Mas com certeza o grande volume ainda vai continuar, né? Está continuando agora e vai continuar depois porque é uma coisa inevitável, né? Agora, um outro ponto importante que eu quero trazer além desse é justamente aquilo que a gente falou do engajamento, enfim, do propósito, né? Eu acho que quando a gente fala em consumidor final, especialmente, essa questão de internacionalizar ou não, talvez o fato de, bom, estar vivendo uma pandemia, eu já ter me preparado para o e-commerce, né, mesmo como o Domingos falou, é que a realidade de muita gente, o meu e-commerce cresceu muito, né, mas é 10% do meu negócio. Mas, enfim, pelo menos o cara já está lá, né, já está dando mais importância para isso. Agora, o que vai determinar se realmente eu vou vender para outro lugar é a minha capacidade de engajar lá também, né, então... uma vantagem tem. A gente começa a ter, né, com tudo que transformações sociais aí que a gente falou lá no início, né, acho que o Domingos citou bem, que o pessoal está mais sensibilizado e tal, elas não ocorrem só no Brasil, né, então hoje é um pouco mais fácil de eu conseguir gerar, né, um engajamento através de um propósito que vai conversar com brasileiros, com americanos, né, com europeus, enfim, tem alguns valores aí que eles são meio que únicos. Né, e eu acho que para nós, aqui no Brasil, né, e bem em perspectiva mais de pequeno negócio, o grande ponto é esse, porque aí eu consigo trabalhar com valor agregado, né, eu saio dessa discussão que a gente estava falando antes, né, do insumo, enfim, que sempre vai ser importante, né, mas ela se torna menor quando eu consigo, não, o cara está comprando de mim não porque é um produto barato, né, ou enfim, ele está comprando de mim porque ele realmente acredita no que eu faço e enfim, comprou a marca, né, a ideia do negócio. Então eu acho que pode facilitar se o negócio se voltar mais para esse lado, né. Bom, aquela história que a gente falou, vou trabalhar no engajamento, vou trabalhar no como que eu me ligo a essas pessoas, e isso aí vai ser então uma consequência, né, de eu entrar em outros mercados ou não, né? A tendência de todo mundo é querer nacionalizar tudo. Essa é a verdade, né? A gente puxa vida, tem que nacionalizar tudo. Só que tem um outro lado que é assim, algumas coisas eu não consigo nacionalizar. Então, assim, tem alguns produtos que não adianta, que outros países são muito mais competitivos que a gente. Então, quando a gente fala de componentes eletrônicos, cara, eu não consigo imaginar a gente conseguir fabricar um celular tupiniquim do Brasil, sabe? Não rola. Não rola, porque tem uma série de itens, uma placa, um display, não sei o quê, que não adianta, a gente não consegue fazer aqui. A gente até já conseguiu implantar algumas fábricas e etc., que conseguiram produzir itens super antiquados, com tecnologia de 10 anos atrás. E daí não tem competitividade para conseguir ganhar mercado aqui, mesmo no nosso mercado nacional. Então, assim, a gente fala de componentes eletrônicos, algumas peças para veículos que a gente não tem aqui. A gente fala de princípios ativos de medicamentos que a gente não tem aqui.
Então, assim, tem uma série de itens que efetivamente a gente não tem aqui na indústria nacional para produzir assim de imediato. Quando a gente vai para, vou pegar assim itens, olha, vamos pensar assim em biquíni. Puxa, a gente, pô, país da praia, o biquíni foi inventado, sei lá, não sei onde foi inventado o biquíni, não é essa minha área, mas assim, a gente vai no Rio de Janeiro, fio dental, não sei o Não que, foi no Brasil, lamento te informar. Mas Nós somos o assim, maior produtor. mas o que acontece? Tem vários itens que a gente precisa trazer de fora. Então, quando a gente fala de aviamentos, quando a gente fala de botão, de não sei o quê, a nossa indústria é muito pequena. Quando fala assim de casaco de inverno, todos os casacos de inverno vêm do exterior. Todos são importados. Então, assim, algumas coisas não adianta. A gente não tem core business para empregar. Ah, mas a gente tem a Zona Franca de Manaus. Sim, a Zona Franca de Manaus é uma montadora. Né? Ah, mas a gente tem a GM aqui dentro, é uma montadora. Então, assim, várias indústrias nossas são efetivamente montadoras e não tem um nível de especialização em todos os itens da cadeia. Domingos, eu acho, só para fazer um parêntese, eu acho que esse ponto é mais ou menos o que tu falou lá no início, né? Tá muito assim na vontade, né? Ah, eu quero nacionalizar. E até por isso que eu coloquei ali no início, a gente ainda não sabe que tamanho vai ser isso, algum grau vai ter, mas não vai ser tão grande quanto as pessoas estão falando, justamente porque isso que tu está trazendo, né? Vai acontecer em alguma medida, em algumas cadeias, mas em outras tu vai ver que é inviável, né? Não tem como, e nem vale a pena, né? Em muitos casos, tu produzir localmente determinado insumo. E assim, isso passa de um plano de governo, né? Assim, no que eu vou ser forte? Hoje nós somos fortes em grãos, vamos pensar assim, no minério, nas commodities, nós somos super fortes. Vamos pegar lá a Embraer, que é super forte em termos de produto e agora está mal financeiramente. Então, assim, a gente pega alguns segmentos que nós somos super competitivos e, puxa, aqui a gente consegue trabalhar. Na indústria da carne, tem algumas coisas que realmente a gente consegue ser competitivos. Agora, esse movimento que a gente está fazendo agora de pensar em analisar, os outros países também estão fazendo. É bem o que o Gustavo trouxe para a gente. E nesse sentido, eu tive a sorte ou o azar de estar na China em novembro, no final de novembro. Foi até mediram a minha temperatura, sabe? Eu não sabia por quê. Puxa, por que estão medindo a minha temperatura, né? Eu tive em Milão. É que o vírus estava lá e não estava nos contando. Isso aí tu pode ter trazido o vírus para cá, eu não sei. É verdade, pode ter sido um dos transmissores. Mas o que aconteceu foi assim, dei azar ainda, eu estava em Milão e depois eu fui para a China. Então, tudo para dar errado, né? Fez o teste rápido já? Não fiz nada. Se eu peguei lá atrás, cara, aí já era. Tá imune, pronto. Rápido disse que tá imune, né? Então tá tranquilo. É verdade. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a própria China, em algumas regiões, pega aquela região lá que é calçadista, eles já estão migrando as fábricas para fora da China. Então, e o que eles estão fazendo no lugar de sapatos? Inteligência artificial, reconhecimento facial, tudo relacionado com a internet, com tecnologia mesmo. Eles estão migrando. E daí o que eles estão fazendo? Ah, bacana, está tudo aqui, sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos para outros países. Eles também estão fazendo o mesmo movimento que os Estados Unidos fizeram com a gente. Olha, não quero mais ter motor aqui, é muito poluente, polui muito. O que eu vou fazer? Vou mandar para os outros países. Ah, vamos para a Europa. Não, a Europa não quer, vamos para a América do Sul. E a gente ficou super feliz. Então, assim, hoje as empresas chinesas estão construindo cidades na África em volta das suas fábricas, literalmente construindo cidades para 70 mil pessoas e com um hospital e etc., levando desenvolvimento, porque eles não querem fazer isso, não querem mais fazer esse tipo de produto acabado. Então, assim, esses movimentos eles acabam saindo, acabam partindo dos países
e ao mesmo tempo a gente já vê a briga dos países entre si. Então a gente vê lá a questão dos Estados Unidos com a China, que não é uma coisa de agora, desde a posse do Trump, que está dizendo assim, escuta, vou botar embargo nesse produto, agora vou botar uma barreira comercial, agora vou fazer isso, agora vou fazer aquilo, e agora com Hong Kong também está acontecendo a mesma coisa. Então, assim, em algum nível, a gente vai acabar saindo da China, mas a gente vai para algum outro país. Para resumir, a gente vai sair da China, a gente vai para a Índia, a gente vai para Bangladesh, a gente vai para a Europa e assim por diante. Mas eu não acredito que a gente vai ter uma cadeia completa aqui no Brasil para tudo. Uhum. Deixa eu pegar esse gancho na questão da China e olhar um pouco a questão, talvez, do engajamento, né? A gente tem percebido, e eu digo assim, a gente tem percebido, eu falo muito isso no contato com os alunos, inclusive em sala de aula, né? E a gente percebe em redes sociais, em posts, etc., que, de certa forma, algumas pessoas estão criando uma aversão à China, né? Não por culpar efetivamente, mas acho que muito mais uma lógica de pensar assim, vamos internalizar a produção, vamos comprar o que é daqui, vamos deixar o chinês lá quieto, vamos valorizar o que é daqui, né? Só que, claro, como você falou, cara, a gente depende de cadeias globais, né? E olhando a perspectiva cultural, né? Como é que vocês olham? E a gente está num momento que as relações humanas estão muito à flor da pele, né? Assim, as pessoas não estão protestando hoje porque morreu um negro nos Estados Unidos. Elas estão protestando porque elas estão no limite e aquilo foi a gota d'água. A gente tem que ter essa consciência né, que as coisas não é uma pessoa, é que uma pessoa às vezes é o estupim de uma série de fatores. E talvez esse vírus seja um estupim de uma série de fatores do modelo econômico onde a gente tem uma grande dependência da China enquanto fornecedor e também enquanto cliente aqui, porque a gente vende a nossa commodity para a China, né? Como é que vocês encaram, se vocês estão percebendo alguma coisa nesse sentido de uma certa... e aí não uma questão do negócio em si, mas uma questão das pessoas, cultural, uma aversão a esse modelo que a gente tem tão enraizado nessa relação de comércio que é o nosso, né? Aí tem a discussão se é segundo, primeiro parceiro, enfim, depende se eu somar na exportação e importação, muda a balança ali, né? Mas é os nossos principais parceiros comerciais, né? E a gente não gosta dele de modo geral. Vamos ser realistas, tá? A gente tem uma versão porque as fábricas disso foram para lá, a gente tem uma versão porque é barato, rouba emprego daqui. E agora, de certa forma, a gente está criando uma outra versão por causa de um vírus que enfim, né? Não vamos discutir se a pessoa comeu a carne do bicho ou não, né? Mas a gente tem que rir nessas horas. Mas como é que vocês estão vendo essa questão cultural mesmo, né? E contraponto com a questão do propósito, né? Que a gente falou da importância de um propósito, de engajamento e talvez um descolamento do mercado consumidor, né, desse modelo sem propósito, que é esse consumo de baixo custo proveniente basicamente da China ou de empresas chinesas em outros países. Viajei um pouco aqui para a gente, troquei um pouco a linha. Quer começar, Domingos? Eu vejo que a gente tem, já entrei, eu vejo que a gente tem assim várias oportunidades, né? Por exemplo, quem é o culpado pela crise? Né? Assim, já vi várias discussões, não só aqui no Brasil, mas no exterior, a gente acompanha pelas notícias, pela mídia. Então, assim, tu estava falando agora, eu estava lembrando. Já botaram a culpa nos judeus, já botaram a culpa nos chineses, já botaram a culpa no Bill Gates. Então, assim, porque o Bill Gates fez um TED, daí ele antecipou que ia ter uma epidemia, etc. Então, assim, a culpa do Bill Gates, foi o Bill Gates que criou isso, em laboratório. Então, assim, a cada momento tem um culpado e tem um interesse nesse negócio. A verdade é assim, esse é um momento que a gente está assim, mais nacionalista, a gente está se preocupando mais, tanto que a gente pode ver na mídia, a mídia dificilmente, agora, nessa semana aí, por causa dos eventos dos Estados Unidos, acabou pulverizando as ações lá nos Estados Unidos, que é uma coisa grandiosa, mas em geral a mídia estava focando na pandemia e na política.
Então, liga no Jornal Nacional, liga na CNN, liga na Band, não sei o quê, pandemia e política, ou seja, a gente estava se voltando mais para as coisas locais. E está sendo assim em todos os países. Né? E está sendo assim em todos os países, né? E todo mundo vai ficando mais nacionalista. Todos os países, tanto que a gente pensou assim, puxa, vem uma pandemia, agora os países vão se unir. Cara, teve pirataria de produto, uma máscara pousou para fazer escala em determinado lugar, um equipamento, e os Estados Unidos falaram, não, é meu! Então, assim, tem pirataria agora, sabe, em 2020. E aí os caras dizem, eu fiz porque é isso, pro meu povo, e não sei o que, BBB. E aí a gente começa a ver assim, será que a gente não faria a mesma coisa, sabe, para salvar as pessoas que estão próximas da gente, se a gente tivesse condições? É só uma questão aí para a gente pensar. É fato que com a gente está vindo de uma crise, né? A gente está vindo de uma crise lá desde 2014, 2015, 2013. Essa crise, ela ainda não... O Brasil está na tempestade perfeita, né, que todo mundo diz, é a crise econômica, a pandemia, a crise política. Então, o que acontece? Os nossos ativos, eles estão muito baratos. Então, vou pegar o teu gancho por um outro viés. Os nossos ativos, eles estão muito baratos. Isso significa que a Embraer está muito barata, significa que a Gerdau está muito barata, significa que a Vale do Rio Doce está muito barata, e nós somos carentes de infraestrutura. Então, para a gente ter uma ideia, nós não temos condições hoje de pegar um trem de alta velocidade e ir para São Paulo no mesmo dia. Dá para ir e voltar, pega um trem lá a 600 km por hora, então em algumas horas a gente vai, faz uma negociação, volta e não tem problema nenhum. Nós não tivemos obra nenhuma de infraestrutura no Brasil nos últimos anos, nesse sentido. E quando a gente vai para outros países, a gente vê isso muito, muito fortemente. A gente pega os países asiáticos, todos eles estão muito desenvolvidos. Não, todos eles não, mas grande parte deles estão desenvolvidos nesse sentido. E a gente vai precisar atrair esses investimentos. Quem é que tem dinheiro hoje? A China. Então, basicamente, assim, as empresas chinesas de infraestrutura, eles vão vir para cá. Eles vão vir e eles já estão vindo. Quantas empresas a gente já tem hoje que já foram compradas pela China, pelo capital chinês? Então, os caras vão vir, eles vão comprar, eles vão desenvolver infraestrutura, eles vão comprar empresas de máquinas, eles vão comprar área para alimentação e assim por diante. A própria Embraer, eu estava citando ela agora como um exemplo positivo, não deu certo nos Estados Unidos, porque a Boeing teve problemas. O que vai acontecer com eles? Eles vão ser negociados com a China, com alguma empresa chinesa, provavelmente. Então, assim, sim, tem esse viés de nacionalista de comprar os produtos, mas aos poucos a gente vai começar a ver ativos e os trabalhadores vindo para cá. Antes eles estavam levando o nosso trabalho para lá, vai chegar um momento que eles vão trazer para cá também os trabalhadores. Então, assim, qual é a solução para isso? É a gente investir no conhecimento, é a gente estudar mais na Fevale, a gente correr mais atrás, a gente aprender a programar, a gente se ligar em termos de inteligência artificial. Não adianta, tem coisas que a gente vai precisar fazer e a gente vai precisar correr atrás. O mundo mudou, já estava mudando, acelerou, agora a tecnologia vai correr atrás da máquina. A revolução do conhecimento que nunca chegou plenamente aqui, ou agora a gente abraça ela, ou a gente vai ficar para trás de vez. Perfeito. Eu acho que um grande ponto aí é bem isso que o Domingos trouxe, né? Não, assim, em termos de consumo de massa, né, dentro da pergunta ali que tu fez, né, Moema, eu acho que não vai mudar muita coisa porque não tem como mudar. Né? As pessoas também, tudo bem que há um movimento um pouco mais, né, nacionalista e tal, mas tem muita coisa que vai chegar na hora do vamos ver, de pegar a carteira do bolso, né, vou no mais barato e foi. Então eu acho que continua sendo essa demanda, né, mais local, ou uma demanda por produtos mais identificados, enfim, né, com causas e tal. Ela aumenta, sim, mas ela continua sendo, no todo, um pequeno pedaço, né?
É mais ou menos aquela relação ali que o Domingos fez do e-commerce, né, para uma empresa. Ah, legal, meu e-commerce dobrou de tamanho, né? Então, vai aumentar, sim, né? Esse movimento, ele provoca esse olhar, mas aí a gente também tem que olhar para a questão prática, né? Que é a questão de renda, enfim, de possibilidade de consumo das pessoas, né? Então, tem um limite aí, né? Então, assim, acho que as pessoas vão dar mais importância para isso, vão dar mais atenção para isso. Acelerou, em certa medida, né, o consumo desse tipo de produto, mas também a gente ainda tem, no todo, uma representatividade muito pequena, né, dessa faixa aí de consumo. Então, aumenta, mas aumenta, né, dentro de uma bolha um pouco menor aí. A gente não está te ouvindo, quer dizer, eu não estou te Não, ouvindo. peraí, Né? não é que ele travou, não travou mesmo, tá? Agora ele voltou. Eu queria voltar num ponto, acho que tentando fechar a roda, né, na conversa aqui. Lá no início do Domingos falou essa questão que as empresas começaram a reduzir produção, enfim, porque tu não tinha como escoar, então primeiro tu foi lá tentar desovar o teu estoque, joga para frente, faz markdown, baixa preço. Algumas empresas deslocaram a sua produção do seu negócio tradicional para outros negócios. Eu acho que tem um esforço que é social, que é muito importante, mas também tem um esforço financeiro, que é fundamental, porque é manutenção, né? E a gente viu grandes empresas montadoras, a gente viu a VEG, que é uma baita empresa, mas a gente viu pequenas fazendo isso também, né? E agora a gente vai assim, ok, eu sou otimista, tá? Eu pessoalmente sou otimista. Eu acho que a gente não vai ter um quadro pior do que a gente está tendo. Eu acho que a gente aprendeu os hábitos de higiene. Eu estou sendo bem otimista, tá? Então, eu acho que a gente aprendeu a lavar as mãos, aprendeu a usar máscara, a ter os cuidados. E eu espero, pessoalmente, na minha visão otimista, que a gente não vai piorar daqui para frente. A gente vai ter que lidar com a situação. E na minha concepção, o novo normal não é o novo normal que eu vou ser ometer. O novo normal é que eu vou ter que viver com hábitos de higiene diferentes. Né? Eu acho que esse é o novo normal. O novo normal vai ser eu chegar em casa e meu sapato não entrar na minha casa, entendeu? Eu chegar em casa, daqui a pouco a arquitetura vai ter que mudar, que nas empresas eu vou ter que ter um toalete na entrada, porque a pessoa vai chegar e vai lavar as mãos, vai lavar o rosto, vai trocar a sua máscara, daqui a pouco não vai usar mais máscara, mas tia, ela vai continuar tendo que lavar as mãos, né? Então, assim, pensando que a gente volte a fazer a roda, a gente volte a ter uma vida, volte ao normal, porque a gente está com vontade. Eu acho que também tem que cuidar da vontade com a pressa e não cumprir os protocolos. Né? Vamos ficar animados, mas cuidando tudo direitinho. Mas considerando que a gente está voltando, a economia está retomando, o comércio está reabrindo de forma deprimente. É só a gente ir num shopping que tu vê que tudo vazio. Né? Os restaurantes estão abrindo, estão vazios, mas aos pouquinhos esperamos que comece a retomar. Só que as empresas que forneciam para esse pessoal estão paradas ou estão deslocadas. E como é que a gente volta a esse movimento, né? Aí a minha pergunta é, da primeira colocação do Domingos, como é que eu volto a fazer com que o fornecedor sinta confiança para começar a produzir, no sentido que ele vai ter que fazer um investimento, porque está parado. Né? Ou está com uma produção muito baixa, né? Tipo, a função do e-commerce eu acho ótima, dobrou assim de 2 para 4, né? E os 96 está no céu. Né? Então, como é que vocês estão enxergando esse momento? Assim, o que vocês percebem que poderia contribuir para isso acontecer? Porque a gente precisa disso, a economia precisa, né? E quando eu digo economia, eu digo a sociedade como um todo, né? Porque assim, não é a empresa, a pessoa que perde o trabalho, não é só perder o trabalho, ela perdeu, por exemplo, o plano de saúde. E ela vai começar a ter mais doenças, e aí o filho vai ter menos educação, aquela coisa negativa. Então, o que poderia ser feito, de que visão a gente teria que ter nesse momento, né? Os gestores precisariam ter para botar de novo os negócios num trilho, que pode ser um trilho diferente, mas que efetivamente volte a engrenagem volte a funcionar. Como é que vocês estão vendo em termos de saída mesmo, assim, né? De recuperação? De novo, minha visão é otimista, tá? Eu estou aqui tentando olhar um lado que o pior já foi. Bom,
Eu acho que tem um fator aí bem interessante, e aqui eu vou usar uma frase aí do professor Spilk, né, que é o nosso virologista e que está até à frente do nosso laboratório da FEVAD de testes, né, da Covid, que quando eu vi a primeira vez, ele botou na rede social, eu fiquei, né, pensando naquilo e faz todo sentido, né? E, em algum estudo ali, enfim, que ele vive compartilhando estudos sobre o Covid, ele disse, né, o problema da crise não é o isolamento, né? E aí nós estávamos falando antes de culpado, né? O culpado é o vírus. Então, assim, né, quando a gente olha por essa perspectiva, acho que resume um pouco do que tu disse, né? Por mais que as coisas voltem, o vírus vai ser sempre uma preocupação na nossa cabeça. Né? Então, sempre a gente vai estar, enfim, com hábitos mudados, enfim, com coisas diferentes do que a gente fazia antes, e talvez esse seja mesmo o novo normal, né? Em função do vírus. Né? Então, eu acho que esse olhar ele é muito importante para todas as etapas aí da cadeia, né? Porque certamente vai voltar mais devagar. E aí, quando tu falou de confiança, acho que um pouco vai ser também muito de ter uma certa tolerância, vai lá, né, em determinadas cadeias, principalmente onde, por exemplo, eu dependo de volume, né, para começar a operar, enfim, vai ter que ser feito um novo arranjo aí nesse sentido, né, porque todo mundo vai ter que se comprometer com uma parte que era até então só do outro. Né? Então, para valer a pena, né, eu girar aqui, eu vou precisar produzir tanto, mas eu não tenho demanda para isso. Mas quem sabe a gente vai fazendo uma entrega, né, parcial. Sei lá, tô colocando um exemplo assim mais simplório, mas para a gente começar a vislumbrar assim, mais ou menos como vai ser, né? Então, eu acho que não vai fugir muito disso, né? Não sei o que o Domingos pensa, mas vai acabar tendo que ser um acordo aí de cavalheiros, né, e de damas também, né, por que não, nesse sentido de, não, vamos voltar, esse otimismo que tu está comentando aí, ele vai ter que ser compartilhado, né, porque muitas das coisas vão estar na base da confiança, né, enfim, confiança num cenário melhor, uma aposta, né, nesse sentido, aqueles dados que a gente tinha mais claros antes, hoje eles não estão à vista ainda, né, e acho que por um bom tempo eles não vão estar. Eu também sou otimista, tá? Mas tudo aquilo antes do mas já não vale, né? O que eu vejo, assim, tratando assim de Rio Grande do Sul, o vírus ainda não circulou aqui, porque a gente fez um isolamento social muito melhor do que nos outros lugares. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque a gente está achatando a curva, e é ruim que a gente está jogando os piores casos para um período onde, sazonalmente, a gente já tem uma concentração grande de doentes nos hospitais cambiados. Então, assim, esse é o perigo da coisa. Mas, se tudo der certo, né, a gente vai conseguir passar por isso, e daí os casos vão ficar muito menores e assim por diante. O que aconteceu, o que está acontecendo na China? A China não voltou ainda, né? Então a gente fala assim, a China já está voltando, as empresas voltaram e não sei o quê. Mas a verdade é que pode ser que a grande empresa, a empresa núcleo desse sistema, ela tenha voltado, mas os pequenos sistemistas, eles ainda não voltaram na sua plenitude. Então, assim, tu está montando um carro, mas falta o pneu, tu não vai conseguir montar o carro e tu não vai conseguir vender o carro. Então, assim, várias cadeias, elas estão rompidas em função disso. Então, porque ainda não voltou, porque determinada região não voltou, porque um fornecedor quebrou, não volta mais, porque faltou matéria-prima, o Brasil não mandou matéria-prima. Então, tem várias coisas acontecendo. Tem muito produto que está nos navios. Então, a gente fala bastante de aviões, né? Mas quem é que quer receber uma população, uma tripulação de navio toda infectada? Nem os porta-aviões americanos estão conseguindo desembarcar nos Estados Unidos, né? Imagina navio de carga com tripulação de diversas nacionalidades. Então, assim, os caras estão, infelizmente, os caras estão parados, perdidos do oceano, tentando com as cargas e assim por diante.
o que eu vejo daí disso tudo? Assim? As empresas elas precisam definir o que elas são boas. À medida que a gente estava com a economia bombando, as empresas começaram a lançar produtos. E lançaram produtos e começaram a fazer extensões de marcas e assim por diante. E daí, assim, quem vendia, sei lá, bolsa decidiu lançar picolé, e daí decidiu lançar guarda-chuva, e daí lançou sapato também. Então, assim, foram jogando para todos os lados, atrás de um faturamento que estava para vir. Nesse momento, o dinheiro secou. Então, assim, as empresas elas precisam definir assim, o que é importante para a gente, o que dá dinheiro, né, o que vai me manter saudável. E assim, eu não vou conseguir fazer tudo. O que a gente consegue, o que a gente vai conseguir fazer melhor dentro do nosso propósito? Dentro disso, a redução de custos ela é inevitável. Então, muitas empresas já fizeram isso, muitas empresas que estão bem financeiramente acabaram fazendo cortes também, aproveitaram o momento de pandemia, olha, tudo aquilo, manda todo mundo para casa. Daí, assim, olha, a área funcionou com a metade das pessoas, cara, o restante já nem volta. Sim, esse trabalho ele está sendo feito nesse momento. Então, assim, as empresas vão voltar menores. Acho que esse é o primeiro ponto. Vão voltar menores, vão estar com foco mais naquilo que... se meu negócio é fazer sapato, eu vou fazer sapato. Então, olha, eu vou importar bolsa, casaco... Não, agora nesse momento é sapato. O meu core business vai ser sapato. O público vai entender, talvez vá comprar de outro lugar, mas é isso. Esse é o meu core business. Em termos de processos também, alguns processos e algumas firulas que não precisavam. Eu vou botar esse frufru, esse pingente aqui em determinado produto, não sei o quê. Cara, não precisa. Vai mudar alguma coisa na concepção? Não precisa. Então, toca dessa maneira. Então, os processos vão ser mais simples. Essa é a minha aposta. As empresas vão ser mais enxutas. E as grandes empresas elas vão precisar apoiar o restante das empresas. Então, assim, as grandes empresas elas vão precisar apoiar as empresas menores da sua cadeia. Por quê? Porque, assim, tem a questão de redução de estoques, tem a questão de fluxo de caixa das menores empresas, o governo vai ter que participar disso também. Então, nessa escolha de quais são os segmentos que são importantes, o governo vai ter que injetar dinheiro através do BNDES. Então, assim, a gente vê a Alemanha injetando dinheiro, a gente vê Estados Unidos injetando dinheiro, o Brasil vai precisar injetar dinheiro. Seja através de bancos de fomento ou bancos privados. Então, acredito que vai ser mais ou menos assim. Eu queria complementar um pouquinho isso que o Domingos está falando, né, que na minha fala eu esqueci, mas que é super relevante, que é essa questão do governo, enfim, do Estado, né? Não tem como a gente fugir do papel do Estado em qualquer economia, né, nesse momento de recuperação. Então vamos ver o que vai ser aqui, né? Mas eu acho que ter um plano, o fato de ter um plano, não importa ele qual seja, já ajuda muito, né, nessa questão que a gente falou antes da confiança, né? Então dá um certo respaldo e as empresas conseguem retomar aí as suas atividades gradativamente. Ótimo. A gente está aqui já passando do nosso tempo previsto, né, para o debate, mas a conversa foi muito boa, assim, eu acho que a gente conseguiu avançar. Eu fiz uma listinha de pontos aqui enquanto vocês iam falando, a gente passou por todos várias vezes, né? E acho que foi realmente, a gente não tem respostas agora, a gente, na verdade, está buscando caminhos, né? Acho que eu brinco assim, eu sou otimista, eu vou ser sempre otimista, né? E eu acho que tem uma questão que a gente não falou, a questão do método desconhecido também, a gente está perdendo um pouco à medida que a gente começa a ter pessoas próximas. Olha, o fulano tá bem, né? A gente também começou com muito medo, a gente achou que todo mundo ia ficar doente, todo mundo ia morrer muito rápido, e a gente está vendo que
talvez achatamos a curva até demais, né, no sentido de deixar os casos piores para o momento que a gente tem um inverno mais crítico, mas o nosso sistema de saúde não dava conta, então nós não tivemos escolha em relação a isso, foi necessário fazer isso, né? Mas a gente está perdendo, assim, a gente não vai conhecer o vírus, porque o vírus é muito complexo, né? Nem o espírito lá consegue entender esse vírus ainda, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo entender o que está acontecendo, né? E aqui a conversa foi muito boa nesse sentido, assim, né? Ok, já que temos um pouco de conhecimento, que caminhos a gente pode começar a traçar, que alternativas, né, existe pela frente, onde dá para colocar um pouco mais de esforço para poder avançar, né? Então, assim, excelente conversa, estou muito feliz aqui de ter podido mediar esse debate. É muito fácil mediar quando os debatedores são bons, né? E foi muito bom te Mediadora ouvir. é boa também. É fácil falar, né? A mediadora facilitou bastante. Obrigada. E é fácil também a gente fazer quando a gente conhece, né? Quando a gente trabalhou junto, tem intimidade, sabe? Né? Tipo assim, eu sabia onde eu podia perguntar, o que eu podia perguntar, porque eu conheço vocês, enfim, a gente tem esse direcionamento, né? E até para provocar um pouco também para ouvir, eu acho que esse ponto é fundamental. A gente precisa de plano, né? A gente tem que ter essa organização e não é só o Brasil, tem vários países perdidos aí em termos de políticas para tu conseguir realmente fazer uma retomada, né? É que, claro, a gente está mais nacionalista, a gente está buscando mais o conhecimento do nosso país, mas isso é geral, assim, então é bom a gente. Esses momentos são muito importantes para essa troca, assim, então eu estou muito feliz mesmo. Eu queria só abrir para as últimas palavras de vocês, para a gente poder, já direcionando para o encerramento, né? Mas para deixar um espaço aí para vocês puderem fechar e fazer alguma colocação que não fizeram ainda, enfim. Né? Quem vai? Quem vai? Eu quero agradecer ao Pode. Gustavo e a Moema, todo o pessoal da Fevale aí pela oportunidade de estar conversando aqui hoje. Dizer que eu aprendi bastante, tá? E dizer que realmente a gente tem que se cuidar. Então, assim, eu tô com máscara aqui do lado, todo mundo deve estar com a máscara, a gente tem que usar esse negócio. Durante muito tempo a gente vai usar esse negócio. E assim, a gente tem que se cuidar e tem que cuidar das pessoas da nossa família e das pessoas que a gente quer bem. E assim, a melhor maneira é usando isso, é tendo respeito pelo nosso outro, né? É usar na rua, cuidar da nossa saúde e assim por diante. Eu tenho certeza que a gente vai passar por essa crise da melhor maneira possível, que a gente vai ter, o Brasil vai dar show, tenho certeza que a gente vai dar show, que a gente vai se recuperar logo e que, assim, em breve a gente vai poder estar se encontrando aí para fazer eventos sociais e abraçar e etc. Então, assim, tudo de bom, desejo muita saúde. Agora eu não desejo até em final de e-mail eu não mando mais abraço para ninguém, eu mando saúde, porque eu acho que é isso o mais importante. Então, assim, toda a economia a gente vai recuperar, a gente vai arrumar tudo, mas se a gente estiver vivo. Então, eu desejo muita saúde para todo mundo aí. Legal, eu também queria agradecer o convite, acho que foi uma troca muito rica, né? Um prazer aí conhecer o Domingos hoje, né? A Moema a gente já se conhecia, então foi muito bom reencontrá-la também, né? E agradecer mais uma vez o DCE aí pela organização, dizer que continuem, né, fazendo isso, porque eu acho que é um dos valores aí que o DCE pode entregar, né, para os seus colegas, enfim, né, para os demais estudantes. E também, né, reforçar essa mensagem aí da gente manter os cuidados, enfim, tudo vai ser mais rápido e mais fácil se a gente fizer cada um a sua parte, né? Acho que esse é o grande ponto aí. O desafio desse momento é justamente esse, né? Cada um fazer a sua parte para que o todo consiga funcionar. Então é mais isso, deixar uma boa noite aí para o pessoal, aproveitar aí o restinho da semana aí com vai ter bastante programação, né? Aqui até sexta-feira, então aproveitar os demais debates aí da semana. Eu quero agradecer, então, e agradecer a oportunidade, agradecer ao Domingos, ao Gustavo, e dar os parabéns para o DCE também, e passo a palavra já para a Vitória poder fazer esse encerramento e
E só para dizer que eu aprendi muito com vocês. E essa troca é muito boa, né? Sim, a gente Bom, está é bom. separado, mas a gente aprende junto, né? Hum. E quando acabar isso, eu vou abraçar todo mundo, porque eu adoro abraçar, tá? Então, eu estou abraçada. Bom, como DCE, eu queria agradecer a participação de todos vocês. O debate foi lindo. Eu estou muito orgulhosa de fazer parte do DCE e que a gente tenha conseguido trazer esse debate mesmo de uma forma virtual. É o nosso primeiro debate virtual. Na verdade, segundo, né? Mas é o nosso primeiro festival virtual. E a gente está muito feliz com o resultado e com a disposição de todos vocês de fazerem isso com a gente. Eu só gostaria de lembrar que o Festival Fevale, Separados Mas Juntos, está apoiando duas causas, que é o Banco de Alimentos da região do Calçado, aqui, e o Hemovida, Hemocentro do Hospital Regina. Era isso. Tá bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom Valeu, boa festival, noite. aproveitem. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau, tchau. tchau.